Vamos, Vamos lá. vamos começar. Vamos começar, Pedro. Vamos começar. Não sei se você topa, porque qual foi a tônica de todos os rachis que fizemos? O fantasma de 2012, né? A gente vinha programa, fazendo essa relação com 2012. E nas últimas rodadas, o bloco de cima perdeu força, né? O bloco de cima começou a deixar alguns pontos pelo caminho. Eu queria ver lá aquele quadro clássico aí, né? Para a gente enxergar, Antes dele, só passar por esse aqui rapidinho, que é justamente aquela questão dos certo? empates, né? Só pra citar que a gente continua naquele cenário de poucos empates. Nessa última rodada a gente teve um empate só. Então continuamos com um Isso é ano a de muito introdução poucos para entender empates. que tem muito ponto na Tem classificação, muito. né? Exatamente, tem muito ponto sendo distribuído. Desde 2013 que a gente não tinha um campeonato com tão poucos empates. É claro que isso pode mudar daqui pra frente, né? Mas o cenário que a gente analisa Desde hoje, 2013, desde 2013. o Desde esporte 2013 que a colaborou gente não muito. tem. O esporte era um time de Foi. basquete naquela campanha. Eu ganhava ou perdia mesmo. Acho que foram 3 empates, eu acho, que o esporte teve no campeonato. Se quiser, a gente até olha 3 ou 4, depois. é bem bizarro. É, Subiu. é. E a gente vinha tendo. A gente teve ano de 33% de empate, né? Hoje a gente tá com 23%. Então, é uma quantidade considerável de pontos a menos. Cliquei no lugar errado aqui. Deixa eu ir para aquela tela. Vamos lá. Eu vou até colocar antes aqui na 14ª rodada, só pra gente saber o cenário em que nós estávamos. A gente estava ali com o quarto colocado, que tinha 4 pontos a mais em relação à média. E aí vale explicar uma situação aqui. A pontuação do esporte nesse cenário aqui, a pontuação do jogo de hoje, no caso, que foi pro CRB, ela passa a ser considerada lá para a primeira rodada, tá? No lugar correto Tá, da tá. partida, Já porque a tá gente tudo trabalha com redondinho posição. agora, né? Certo. Exato. Como aqui a gente trabalha com posição, a gente precisa fazer essa correção histórica da tabela, né? Então aquela pontuação do CRB vai lá para a primeira rodada. E até a rodada passada, nesse cenário, nós tínhamos o Sport em quarto lugar, com 4 pontos acima da média do quarto colocado. E tínhamos também um quinto colocado, com uma posição importante também, 3 pontos acima da média. Nessa rodada a gente teve a derrota do Novo Horizontino, além da derrota do próprio Sport nesse jogo atrasado. E você vê que a pontuação do quarto ela já ficou um pouco abaixo, né? Ela foi para 3 pontos, ainda acima da média. Continua sendo um bloco que pontua consideravelmente acima da média histórica. A gente está falando do melhor quarto colocado da história, empatado lá com 2012. Então, dá para dizer que perdeu força, mas não dá para dizer que é um bloco de cima muito forte ainda, com uma pontuação muito além do normal. E por outro lado, lá na parte de baixo, a gente teve alguns pontos sendo conquistados, né? O 16º ainda pontua muito abaixo, é o pior 16º da história, assim como o quarto colocado, o quinto colocado é o melhor da história lá em cima, o 16º que é embaixo é o pior da história. Mas a gente tinha um cenário ainda mais pesado até a rodada passada, né? A É, gente bem tinha o mais Sampaio pesado. correr para baixo, pontuando abaixo da média, mas a gente teve alguns times dessa parte de baixo pontuando consideravelmente, né? E aí, falando do Fantasma de 2012, essa era a situação, né? Nesse mesmo quadro aqui, mas agora puxando, fazendo a comparação aí com 2012, eu acho que a principal diferença aqui, né, aqui em 2012 é que nós tínhamos um líder já um Era. pouco mais destacado, né? O Criciúma já tinha 35 pontos, o próprio Vitória em segundo lugar já tinha 32, começava a se E o desprender um Criciúma, pouquinho e o Criciúma dos não foi o demais. campeão, tá? Só para lembrar, o campeão foi o É, Goiás. É. exatamente, que estava no G4 já também e que acabou conseguindo ultrapassar depois o Criciúma, que subiu também, ficou em segundo, né? Criciúma e Vitória subiram. É, mas tem alguns desenhos interessantes. Em 2012, esse descolamento do primeiro colocado e do segundo, o do primeiro colocado até se manteve, né? Não mais com o Criciúma, mas com o time que ocupa essa posição se manteve relativamente destacado.
E isso até contribuiu para reduzir um pouquinho, se é que dá para falar isso, da pontuação ali dos demais times, né? Desse bloco de segundo, terceiro, quarto, que foi uma pontuação altíssima e poderia ter sido até mais alta se a gente tivesse um primeiro colocado que estivesse na briga ali também, dando ponto Sim. para esses times no decorrer do campeonato, né? Nesse ano a gente não tem esse líder um pouco mais Ô destacado. Pedro, Fala aí. deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente começa a ver ali sexto, tá? Sétimo, essas duas posições são posições muito chaves, né? Para quem vem no poder de reação para o segundo turno. Por exemplo, você tem o sexto, já tinha 2 pontos a mais em 2012. O sétimo tinha 2 pontos a mais em 2012. Então, talvez a gente comece a ver as diferenças sendo desenhadas no poder de perseguição, né? Desse bloco aí, que é o bloco hoje ali, sexto, sétimo colocado, e que, inclusive, tecnicamente, me parece um bloco frágil nesse momento da Série B. Tá? Esse bloco que vem ali abaixo do Vitória me parece um bloco meio coadjuvante. Tá? Porque você tem times mais fortes que ficaram para trás, como o Ceará, como o Atlético Goianiense, e você tem nesse bloco Mirassol, Juventude, Botafogo. É um bloco que eu particularmente não acredito muito, né? E que pode gerar, porque se você analisa 2012, você tem mudanças, tem times que vêm numa crescente. Esse bloco aí não me pareceu um bloco perseguidor de alta força. Eu tenho mais preocupação com os que vão largar dos boxes, né? Que é Ceará e Atlético. Só que aí tem um detalhe. Eu concordo com sua análise, acho perfeita. Mas não é determinante pra gente dizer que a gente vai ter um campeonato é, diferente de 2012, Não, não é. lá no final. Até porque, se você reparar, quais eram os times desse bloco que vai aqui do quinto ao sétimo colocado em 2012? Joinville, América de Natal e América Mineiro. Não foram esses times que elevaram a pontuação de corte do quarto colocado, do quinto colocado em 2012, né? Você tinha um Atlético Paranaense na 11ª posição, na 15ª Isso. rodada de 2012. E que acabou indo para terminando o campeonato terceiro, né? Então É o você ainda Ceará, né? O Ceará pode pode ser ser o Ceará, né? pode ser o Ceará. Então, você falou desses times mais fortes, tem o Ceará, o próprio Atlético Goianiense, que ainda podem chegar nesse bloco de cima. E para que a gente tenha uma pontuação muito elevada, basta que 5 times pontuem muito além, né, da média. É claro que se você tem mais times ali na 15ª rodada, com cara de que vão brigar, esse desenho assusta e aumenta, obviamente, a possibilidade de você ter pontuações de corte mais elevadas no final do campeonato. É, Mas eu acho que está muito em numa aberto visão, ainda. sabe, Pedro? Numa visão de quem está dentro do G4, numa visão dos clubes que estão dentro do G4, eu olharia com muita atenção para os próximos passos de Vitória e Mirassol. Eu diria assim, por exemplo, o torcedor do esporte, eu prefiro que dê Vila Nova do que Vitória no jogo do final de semana. Para mim é muito melhor para o esporte, tá? Que o Vila Nova ganhe o jogo. Muito melhor. Porque, como eu falei há pouco com o Cássio, a disputa para mim de primeira posição ela é lá para frente. Nesse momento, o Mirassol. E veja que engraçado, o esporte pega o Mirassol. Eu acho que o torcedor do Vila Nova também deveria torcer para o esporte. Porque se os dois ganham, eles abrem, né? Eles conseguem fazer o que ninguém conseguiu agora, até aqui, e de forma até conjunta, uma distância, uma margem segura, que não teve margem segura ainda. Quando o Vitória era líder, era 2 pontos, 3 pontos, sempre foi o ritmo sempre foi muito alto. E agora, talvez pela primeira vez, a gente tem uma rodada que pode deslocar dois clubes ou embolar tudo de forma definitiva, né? Porque traz o Vitória de novo para o G4, reaproxima Mirassol. Esses dois jogos, Vila Nova e Vitória, e Sport e Mirassol, são jogos
Não por acaso, primeiro e segundo contra quinto e sexto são jogos para mim muito determinantes aí para o desenho, pelo menos para o desenho desse segundo terço da competição. Eu vejo uma rodada muito chave. Né? Os dois jogos são domingo, né? Inclusive. É, eu acho também que é uma rodada chave. Agora, eu ainda torceria pelo empate, tá? Eu acho que o Sim, campeonato tá empate muito. sempre, veja só. É, O ponto que cai no buraco negro é o melhor dos pontos sempre. pronto, beleza, entendi. Tá? Uhum. Mas eu estou falando na dividida, claro. Não, sim, aí sem Por mim nem dúvida. bate o centro. Por mim nem bate o centro. É 0-0, acabou, chuva, não mais É, não. uhum. Recolhe. Não, aí com certeza, sem dúvida. Nessa dividida é melhor você torcer para que os times que estão ali no G4 comecem a ganhar e se distanciar do quinto colocado, né? A referência ela tem que ser sempre o quinto colocado. Quanto maior a distância ali na visão de quem está dentro do G4, quanto maior a distância que esses times abrirem, é melhor. Porque você é o primeiro colocado. Se o segundo colocado tá tirando o ponto do quinto, do sexto, do sétimo, pô, melhor cenário, né? Nesse ponto concordo demais, assim. A gente vai analisar o que agora, Pedro? A gente pode. Vamos dar uma analisada nos principais times, naquelas projeções de ponto. Para onde é que você Deixa, mano, nos. deixa eu só botar o computador para carregar aqui, porque pronto, já foi. Vamos lá, eu acho que a gente pode já começar uma análise individual aí, talvez falar até do, Isso. do, do líder, podemos falar do Vila Nova um pouquinho também. O Vila Claro, Nova, claro, é o líder, né? Vamos começar pelo Vila. pronto, vamos lá, porque o Vila Nova, o que me chama a atenção, assim, é a quantidade baixíssima de gols sofridos. Vou até colocar a tabela aqui na ordem de gols sofridos, e cinco gols apenas sofridos pelo Vila Nova, uma média de 0,33 por partida, e isso é muito significativo. Se a gente colocar aqui, eu vou puxar aqui aquele quadro de campanhas semelhantes, mas não vou usar pontuação agora não, vou usar gols sofridos. E a gente tem um cenário muito significativo, assim, acho, não sei nem se tem. Bom, a gente tinha dois times aí nessa situação, né? O Grêmio de A 2022 Chape de Loser e a Chape de 2020, que e foram o dois Grêmio do times ano que subiram passado. com certa facilidade, né? O Grêmio um pouquinho menos do que a Chape, né? Mas subiu tranquilo também. Então, além de uma pontuação importante da primeira posição ali, que dá uma moral pro Vila Nova, ainda tem essa questão de uma defesa muito, muito consolidada, né? Então, eu acho que o Vila, até aqui, mostra que vai ser um time Muito, muito que bom vai brigar. recorte, viu, Pedro? A É gente bem duvidava um interessante esse pouquinho, né? recorte. É muito A gente, interessante, porque é como a gente falava, teve um ano que o Sport simplesmente não fazia gol na Série A, né? E a gente dizia, pô, foi o ano que foi rebaixado. Com essa quantidade de gol, não tem como ficar. Não é só ponto, não tem como ficar. O time não faz gols. E o Vila Nova é o oposto, né? O Vila Nova, pô, se você tomou 5 gols, você, em jogos tomados, você só teve algum risco de perder 5, pô. Os outros você não passou risco de ser derrotado, né? hum. Então é algo muito, muito forte, né? E Não, constante, você assiste os jogos e é algo constante. Esse quinto gol vai sair aos 45 do segundo tempo contra o Atlético. Ainda foi lá e arrumou um empate. É um time que está muito sólido ali em cima, mesmo sem grandes nomes, né? Tecnicamente falando, tem Paredes e Gelado, né? Que são os dois principais jogadores, mas rendendo muito bem. e para você ver como essa questão dos gols sofridos é importante e tem uma correlação forte ali com a posição, né? Essas cores aqui da posição, elas seguem a posição por pontuação, por mais que eu tenha classificado aqui por gols contra, gols sofridos, mas a posição aqui ela tá de acordo de fato com a pontuação, né? E a ordem, os quatro times que menos sofreram gols são os quatro times que estão no G4, e os quatro times que mais sofreram gols são os quatro times que estão na zona de rebaixamento, entendeu? Então, a correlação é muito forte, assim, é mais forte até do que os gols pró. Os gols pró a gente tem já uma mistura maior, né? Mas os gols contra são muito determinantes nessa Série B de hoje, assim, na Série B de 2023. Então vamos ver o recorte de pontos ali, né, do Vila Nova também, só para checar.
né, no mesmo que a gente fez o de gols, que vai servir para o Vila Nova e para o Sport, né? Vai E pro ser o Sport também. mesmo. Exatamente. E a gente tem, nesse recorte aí, somente 2 equipes. Uma no cenário de permanência, que foi o Ceará de 2014, acabou terminando o campeonato em 8º, perdeu força. E o Vasco de 2016, que subiu em 3º. Agora, vale ressaltar que 31 pontos não é assim, uma pontuação tão alta para um líder, né? Certamente teve Para o líder, muitas. não. A gente teve É a média muita histórica. Naquele campanha. seu quadro, é exatamente a média histórica do líder. Exato. Agora a gente teve muita equipe fazendo mais do que 31 pontos. Muitos, né? E aí, obviamente, a quantidade de acessos aumenta, porque a gente está falando de pontuações mais altas. Times que chegaram à 15ª rodada, pontuando, fazendo 37, 33 Isso e só por aí vai. indica uma disputa elevadíssima pelo G4, mas não exatamente pelo título, só pelo G4 mesmo. Ou seja, o cara vai estar ali, em algum momento, na reta final, o cara vai estar flertando entre, talvez, né, entre ser campeão e ser quinto lugar. A gente está falando de. O desenho atual é esse, né? O desenho atual é exatamente esse. A gente está falando de uma das edições com menor diferença do primeiro para o 5º colocado, né? Eu coloquei aqui na 12ª. Deixa eu colocar aqui na 15ª rodada. Na verdade, a menor diferença da história, né? Só que empatado com 2010, 2015 e 2017. A gente nunca teve uma diferença abaixo de 3 pontos do primeiro até o 5º colocado. 3 pontos é o limite, assim. A gente já teve ano passado, 2022, a diferença era de 14 pontos na 15ª rodada. É uma diferença brutal, assim, pro primeiro, que era o Cruzeiro, até o 5º colocado. E dessa vez a gente tem um 14 campeonato pontos, muito, né? muito mais achatado, né? 14 pontos, né? Você já subiu no meio do ano, pô. No meio do Exato, campeonato você já subiu. Na 15ª rodada, o Cruzeiro já estava na Série A. exato. É uma diferença absurda, assim. A gente pode até puxar aqui essa classificação do ano passado. No ano passado a gente tinha o líder muito destacado, né? Que era o Cruzeiro. É. E tinha também um G4 já bem consolidado também. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Se eu não me engano, não saíram mais Mas aí tá na do primeira G4. rodada. Se botar na 15ª, eu não sei se já. É verdade. Aqui tá no final, né? Já estava Mas já estava consolidado. lá, ó, já tinha sumido, né? Uhum, E, exato. e aí os 14 pontos é muito ponto, né? E o Grêmio já tinha 4 pro Londrina, né? É um desenho bem diferente dessa temporada, né? Bem diferente. Uhum. E aí até vale a pena olhar aqui como que estava 2022, né? 2022, o curioso é que o Grêmio tinha até pontos a menos do que a média do 4º colocado. Só que a questão estava no bloco de baixo, né? O bloco de baixo, do 5º para baixo ali, pontuava muito pouco na Série B do ano passado. O Londrina tinha 4 pontos abaixo da média. E a diferença era muito por conta disso, né? Não é nem que você já tinha, nesse momento do campeonato, um G4 que pontuava tanto. Não era isso. Você tinha um líder que pontuava muito. Mas Isso. Vasco, Bahia e Grêmio até que estavam ali relativamente dentro da média. A questão era do 5º para baixo. Pedro, vamos ver os jogos que restam ali pro Vila Nova, né? Que é jogos por turno e por local, né? Acho que a gente consegue ver bem. Vamos lá. Eu pensei que você estava falando desse aqui, mas vamos lá. Tá bem sortido, né? Ainda pega o Vitória, Bem. Ceará e 2 Mas times só pega lá um de time do baixo. primeiro bloco, né? Mas se bem que o Ceará é uma distorção dessa. Isso. Né? E aí Jogo tem pesado do dois times lá Ceará. de baixo, né? É. Assim, Ou seja, o Vila tem um desenho aí factível para perto de 40, né? Para uma virada de turno perto de 40. Mas pelo menos 37, 38, né? Pô, se for isso, 38 38. já significa 76 pontos no final, é ponto demais, pô. Mas é o desenho, tá? Não, sim, isso é um elogio, na verdade, né? Tava dizendo que tem capacidade, não. Tô dizendo que se chegar nisso é uma campanha, inquestionável. Porque ele tem o Vitória, tá? Eu vou colocar nesse aqui que a gente consegue ver na ordem. Pronto. Perfeito, verdade.
Tem o Vitória agora em casa, Isso. depois sai para 2 jogos fora de casa contra Londrina e Ceará, e E aí termina fecha para com o descer em ABC. casa. Exato. Veja só, se você der 7 pontos, que é um mínimo aí, você enxerga 7 pontos aí com tranquilidade, fecha com 38, pô. Eu acho 7 achando ruim, viu? Esse Londrina fora de casa nesse momento aí, não sei se. É o jogo mais fácil de ter fora de casa. Até o Sport ganhou, daí tu tira. Tem aí O ABC em casa. Mas o ABC tem que ver como é que vai ser depois de ABC Criciúma, né? O ABC tá tendo. Tá ensaiando essa vitória lá na ressacada, foi importante para buscar uma recuperação. Acho que esse ABC na última rodada é bom dar uma segurada ainda, porque pode ser um time já no momento diferente. É em Goiânia, né? Sim, mas não. Mas eu estou falando de facilidade. Tá falando de facilidade, estou falando de ganhar. Mas eu acho que os 7 pontos. Mesmo, o ABC pode vencer todos os jogos até lá e o Vila Nova vai continuar sendo favorito, caso ninguém tenha entendido. Mas estou dizendo assim, para o cara não achar que é o ABC que você viu nas últimas semanas. Só isso. Um desenho de 7 pontos é muito factível para o Vila Nova, tá? Vamos ver o mínimo. Veja só, se abaixo disso é frustrante. Porque já, no mínimo já perdeu 2 jogos. Né? Que tem os mesmos. Vamos lá. O Sport tem o Mirassol em casa. Depois sai para enfrentar o Atlético Goianiense. Vitória em casa. E finaliza com o Sampaio Corrêa fora. Eu acho que eu enxergo até os mesmos 7 pontos, porém com um pouquinho. Já sendo ok. Bom. Já sendo ok. Você ganhar os 2 jogos em casa. E aí. Mas é plausível você pensar em 9. Mas, porra, não vai ganhar todo mundo mesmo em casa, não vai falhar nunca em casa. Então, eu acho que 7 pontos aí é um desenho também factível, né, para o Sport. Veja só, é óbvio que essas vai ganhar todo mundo em casa, é óbvio que toda vez você se pergunta isso, você é a pessoa se pergunta isso, porque é uma estatística muito curiosa, nunca aconteceu. Alguém. Eu não sei se alguém já perdeu todos os jogos, também acho que não. Mas ganhar não. Seja na A ou na B. Mas assim, obviamente pode não acontecer, Fred, mas você olha os jogos e você acha que vai continuar ganhando esses 2 próximos, por exemplo. Depende muito de reforço. De reforço não, desculpa. De retornos, né? Sim, mas já alguns devem voltar. Assim, há uma tendência. Para domingo, não sei. Eu acho que deve. Claro que volta, pô. No mínimo os 2 suspensos, pô. Veja, no mínimo os 2 suspensos. É verdade, E Love deve jogar domingo. Sabino, então, Jorginho. Veja só, 3 de 5, então já voltou muita gente. Já volta bem. Então, assim, tem condição de ganhar esses 2 jogos. Agora, assim, fora de casa, se ele fizer 1 ponto em 6, ele vai manter basicamente a média do que vem fazendo até aqui. Não é nada muito diferente, não. A média seriam 2 pontos, né? Porque ele está 33%, né? Ou seja, seria 2. Pedro, para a gente fechar essa leitura, para a gente fechar essa leitura de Sport Vila Nova, volta lá para aquelas campanhas semelhantes. Vamos ver 38 pontos ao fim da 19ª, ao fim do turno, né? Para a gente ver esses 38 pontos que a gente está meio que estabelecendo como margem, né? Só 2 times chegaram, né? E ambos terminaram com o título, né? Tanto a e Portuguesa com super 2011, pontuação, né? E com super pontuação, sobretudo a Portuguesa. Joga para cima. Para tipo mais de 38. Joga ali para, sei lá, bota 45. E aí você tem um cenário também que todo mundo subiu. De 38 para cima, né? Todo mundo subiu. A gente pode colocar aqui de 36 a 40. E aí, nesse cenário, o pessoal aí de 36, 37, a gente já tem aí alguns exemplos de times que não subiram, né? Joinville de 12, Paraná de 13, Criciúma de 7. Aí você junta esse Cuiabá daí, com 61 esse ano não sobe, né? Então você junta o Cuiabá nessa tem isso também. Aí, né? Boa. Exatamente. Agora, acho que 38 é uma pontuação que, pelo que a gente vê aqui, já passa uma boa segurança, né? De 38 para 40, todo mundo subiu e subiu subiu bem, né? Quem subiu pior foi o Vasco de 16, com 65. 65. Os outros subiram muito bem, né? Ok.
Até o 65 do Vasco é ok, assim, é acima da média. Acima da, não é. Sim, sim. Se a gente tá falando de um campeonato que pode ser que lá no final esteja muito acima da média, aí Não, o 65 poderia eu acho ser que que sobe vocês esse não. ano. Eu acho que não, Talvez, não é distorce a bem. ponto de 65 não subir, não. Eu acho também. Assim, não dá pra dizer ainda, né? Mas supondo aqui, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar com a média da 38ª rodada, próxima a ela, talvez um pouquinho acima, pelo que a gente tá vendo até aqui. Mas é claro que a gente também tem que pensar que o campeonato, do jeito que ele tá, ele pode evoluir para uma pontuação mais alta lá no final. Pode, claro. Vamos então para outros dois times que eu queria analisar naquele mesmo gráfico dos jogos que faltam, Pedro. Beleza. Vitória e Mirassol, o quinto e o sexto. Ah, você quer ver o Vitória, não é Acha que isso? vale o quarto também? Vamos ver Novo Horizontino também, que vem de 2 derrotas. Tá, Vamos quarto, quinto e sexto, que para mim são posições importantes, né? beleza. O Novo Horizontino ainda tem dois confrontos diretos aí, né? Criciúma e Vitória. É. E aí pega o E o Atlético Atlético Goianiense Goianiense, chato também, né? chato, e pega o Londrina. Deixa eu colocar na ordem aqui Mas dos olha só, o confrontos. Vitória, quando a gente clicar no Vitória, é que vai aparecer só. Ele tá em todas, É, olha só, ele apareceu nos 3 até aqui, né? não, exato. E eu fui lá para aquele bloco lá de jogos por turno e por local, justamente porque eu pensei que a gente ia falar do Vitória. Mas pensando no Novo Horizontino aqui, aí a gente pode vir para cá. E na ordem aqui, o Novo Horizontino. Atlético Goianiense em casa, Vitória fora, Londrina em casa, Criciúma fora. Ruim, tá? Ruim a tabela. Chato, chato. Porque o Até Vitória fora porque, é muito mais difícil, né? e o Novo Horizontino já vem aí de 2 derrotas, né? Uma delas em É. casa, contra o Botafogo de Ribeirão. Criciúma Teve fora. aqui. Os dois jogos fora são muito ruins de jogar. Vitória e É, Criciúma, né? eu acho que o grande desafio do Novo Horizontino é fazer com que aquela sequência incrível de 7 vitórias seguidas não seja um ponto isolado, né? Não tô É. dizendo que o Novo Horizontino precisa repetir sequências como essa, mas não pode fazer com que aquilo ali pareça uma miragem dentro da campanha do Novo Horizontino. Mas aí 6 pontos já seria um sonho agora. Fechar com É uma tabela 35 aí seria um bem mais sonho para o chata. Novo Horizontino. E o Vitória, eu vou começar puxando aqui por essa tela, só para a gente ver a ordem. O Vitória tem o Vila Nova fora, o Novo Horizontino em casa, o Sport fora e a Chapecoense em casa. Mas pro Que é o Vitória eu acho único que tá respeito valendo da muito. sequência. Eu acho que pro Vitória tá valendo muito pegar esse quadro aqui. Porque esse quadro, ele deixa muito Esse é claro. muito forte. Ele deixa muito claro onde foi que o Vitória conquistou os pontos e onde foi que ele teve dificuldade, né? Você vê que do 11º para baixo, o Vitória não perdeu, ganhou quase toda, só empatou com o Avaí, que é o Candidato para até penúltimo. aqui. E aí E. não importa se dentro ou fora, né, Pedro? Mostra que quando o time é mais fraco, o Vitória vence. Exato, exato. Agora o problema do Vitória é que isso também se repete, só que de forma inversa, no bloco de cima. No bloco de cima, E o faltam Vitória 3, né? perde. O Vitória normalmente perde, seja o jogo em casa ou fora. O Vitória perdeu para o Atlético Goianiense, Criciúma fora. E a única vitória que o Vitória tem nesse bloco de cima é contra o Botafogo de Ribeirão, aquele 3-0 fora de casa. Mas a tabela do Vitória está muito dividida, né? Se o campeonato fosse disputado apenas dos times ali do 10º colocado para cima, o campeonato do Vitória seria terrível. É importante o E aí o que gráfico aí pesa? do E aí o que do pesa? Vitória. Dos 4 próximos adversários do Vitória, 3 estão na parte de cima, e não é parte de cima ali em 7º, 8º, é parte de cima dentro do G4, né? Vila Nova, É. Sport e Novo Horizontino. Então, E só ter Vila Nova e Sport já são 2 problemas, e os dois fora, né? Os então dois é uma fora. tabela muito chata. Agora tem Então, essa O Chapecoense, Vitória, 6 pontos é lindo pro Vitória também. Lindo. lindo, lindo. E tem Lindo, uma lindo, coisa assim lindo, lindo. em relação ao Pô, Vitória. 34 pontos. Agora o Vitória tem uma coisa, né? E Fred até falou disso mais cedo. Eu tava fazendo outras coisas aqui, mas eu tava acompanhando. A pontuação, nesse momento, eu concordo com o Fred, ela é mais importante do que a posição. O Vitória, ele tá. Eu vou até puxar aqui a tabela de 2023 novamente. O Vitória, nesse momento, tá fora do G4. É um time que começou muito bem. E claro que você sair do G4
incomoda, é óbvio que incomoda, mas eu acho que o desafio maior do Vitória nessas últimas rodadas aí do primeiro turno é continuar ali na briga, né? É permanecer na briga. É não deixar que o bloco de cima se distancie tanto. E o Vitória tem confrontos diretos, tem 3 confrontos diretos nesse bloco de cima, como a gente já viu. Se conseguir se manter ali ao menos próximo, eu acho que já te deixa numa situação de conforto, não vou dizer conforto, mas de briga, né, no segundo turno. Você entra no segundo turno mostrando que você tá ali naquele bloco que quer subir e que tem condições de subir. Vamos ver com 34 como é que seria uma virada aí. .34, 9 equipes e 8 subiram. Então é confortável, né? Agora vamos descontar ali Avaí, CSA e Bahia com 62 pontos. Muito difícil esse ano, né? Pronto, perfeito. Exato. 64, 65 você tá na briga, né? Uhum. E curioso que a melhor equipe é justamente a que não subiu, né? A equipe que mais pontuou foi o São Caetano com 71 pontos. E É um acabou não absurdo, subindo. né? Você, na verdade, só descarta 3 e você recoloca o São Caetano, né? Não ficam exato. 4 de destaque, ficam de descarte, ficam só 3. Porque um você devolve ao. E só trazer É isso. a situação atual do Vitória aqui nesse recorte, 28 pontos em 15 rodadas. Importante, é. 7 exemplos e 6 acessos, né? Então, uma pontuação Mas aí boa. você talvez corte 4 daí, né? Principalmente, o CRB não subiu, né? O CRB não subiu. E aí você tem Bahia, CSA. E até o Vasco, né? Dá pra tirar o Vasco. Eu acho que talvez não. Eu acho que meu irmão, certeza é foda, certeza só a morte mesmo. Mas assim, 99%. Esse campeonato não está dando indício que um time com 63 pontos sobe, não. Velho. Alguém precisa desacelerar muito. O campeonato teria que mudar. O campeonato teria que mudar muito. Alguém teria que desacelerar e tal. Primeiro, não ter não ter uma reação do Ceará, por exemplo, não ter uma reação do Atlético Goianiense, ou seja, não ter uma nova figura ascendente, e as figuras que estão nesse ritmo, alguma dessas figuras, 2 delas, na verdade, né, porque tem que ser o quinto e o quarto, né, para baixar o nível aí. E sair muito, ou seja, é uma reconfiguração. E a gente vem falando isso aí, talvez aconteça, beleza, mas a gente já vem falando assim, algumas rodadas, desde que a gente começou a analisar, a gente fala, precisa acontecer isso. E não vai acontecendo, assim, é raro uma derrota aqui. Começou a acontecer, né? Mas, Levemente assim, começou a acontecer. Mas não a ponto de baixar para 63. Não. Veja só, 63 é simplesmente a média, a histórica é quanto está no segundo. Acho que 63 mesmo, né? Qual é a média histórica? 63. Pronto, se a média histórica é 63 e esse agora é o segundo maior da história, é óbvio que o indicativo não é de média histórica. Não, nem é o segundo ainda, é o maior da história ainda. Não é 2012, pô? Não, aqui já superou 2012. No quarto e quinto superou. Certo. Então, assim, não tem como isso virar média histórica. Na verdade, empatou, né? O quinto ganha, né? O quinto ganha. Então, é o mais... Esse ano é o mais duro, até aqui. E disso, já com 15 rodadas, para virar média histórica, isso só acontece se esses times pararem de pontuar, se num ritmo eles passarem a pontuar num ritmo muito diferente do atual. Tipo, não é só diferente do atual, é muito diferente. Ou seja, de situação mais dura para média histórica, assim, eu acho que tem uma distância muito grande, tá? Então, acho que campanha 63, o cara pode subir lá no final e tal, mas assim, nesse momento, qualquer time que esteja calculando, como é que tá a situação atual, e para 63, tá fazendo errado. Tá aqui só confirmando mesmo. A média, de fato, é 63 pontos e a do quinto colocado, 61. Pronto. O time da Série B de 2023 que tiver projetando um bloco de pontos, como aquele negócio que até Pedro tem, a cada 7 rodadas, o cara fazer aquela blocar o desempenho e tal. Qualquer time que esteja fazendo algo parecido com isso. Como?
tá até aqui, mas para a Série B eu preciso ajustar porque tá com a Libertadores ainda. Claro, Pra série... mas é bom você mostrar um exemplo para dizer, isso aí que está acompanhando a gente aqui, que é um negócio Isso. fantástico, a gente não usou na B ainda. Mas caso algum clube esteja fazendo algo parecido com isso no papel, naturalmente, caso esteja fazendo, tá errado se tiver com 63 a conta. Bem errado, aliás. Para o acesso, normalmente, como eu fazia no passado, por exemplo, lá na Cebaia Números, estava com a meta de 10 pontos por bloco. Que aí você fechava os 6 blocos com 60, e aí aquele último bloco ali você ganhava um jogo e ia para 63, que é a média histórica, né? Para esse campeonato agora, seria mais complicado, assim, usar É bom botar 11, esses né? blocos. É bom botar 11. Que 11 você faria 66, já nos 6 primeiros E aí blocos. deixa qualquer confusão para os dois últimos. Bota um pontinho a mais pro bloco. Exato. Vamos ver como é que os times estão, os do Nordeste, nesse. O Vitória já tá aí, né? 15, 10 e 3. Tá? Esse ainda Mais pela 3. metade, né? Ainda pela metade. Porém, já é um indicativo ruim, né? O Sport de 2023. Vamos lá. 11, 16 e 4. 4. Esse bloco 2 do Sport foi muito forte, né? Tinham 4 jogos em casa também. Isso. E o Ceará. Foi bom que o CRB ficou, apesar de para fins de coisa, nesse caso, ficou em ordem. Foi bom, né? O CRB tá no quarto bloco, nesse caso. Sim, Não foi ajustado pro primeiro. Não, exato. Foi Aqui, assim, eu só ajusto para a rodada correta quando a gente fala de posição. Porque para posição não faz sentido a gente considerar jogos faltantes lá na primeira rodada, né? Isso. Precisa saber quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto e tal. Então, quando fala de posição, a gente utiliza a rodada original. Quando não tem posição envolvida, que é o caso desse quadro aqui, aí a gente vai pela ordem real, né? Que as coisas aconteceram. O Ceará, no caso, fez 7 pontos. O Ceará já deve 6 pontos, né? Já deve Aliás, ser. não, deve 4, deve. 4, 4 pontos a gente pensar em 11 pontos por bloco, né? Deve 4 do primeiro bloco. Conseguiu compensar um ponto aqui no bloco 2, que foi bom. 12 pontos, um bloco em que tinha 3 jogos em casa e 3 fora, era um bloco dividido. E o problema tá nesse terceiro bloco, né? Que só fez. Na verdade, ele tá devendo 3 até pontos, aqui. né? Porque ele ficou 4 atrás e recuperou 3 pontos. Só que agora precisaria fazer 9, né? Ele teria que fazer Pra 9, continuar devendo iria 3. 11 e ia continuar devendo 3. Exatamente. E aí a gente pode até se aprofundar aqui um pouquinho mais no Ceará. Eu vou começar até por aqui, pela classificação, e vou botar, a gente está na 15ª rodada, né? Eu vou colocar aqui da 11ª para frente. Ou seja, considerar apenas as 5 últimas rodadas. E aí o que preocupa, o Ceará, nas 5 últimas rodadas, foi um dos times que menos pontuou, né? Tá quase na zona de rebaixamento dessas últimas 5 rodadas. Assim como o Vitória, isso serve para o Vitória também. São times que perderam força. O Vitória, no caso do Vitória, no Ceará não vou nem dizer, mas no caso do Vitória, que é um time que está lá em cima, na tabela real, mas nas últimas rodadas perdeu alguma força. E o Ceará, uma campanha mais fraca, fala aí, Cássio. Não, só sobre o Vitória que você está falando, o recorde do Vitória é o seguinte: o Vitória largou com 5 vitórias e depois daquela arrancada, a campanha do Vitória é 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Assim, coloca nas últimas 10 rodadas. As 5 primeiras, né? Eu vou colocar da sexta em diante. E aí o Vitória aparece ali no meio da tabela, né? É uma campanha normal. Né? Digamos assim, uma campanha de meio mesmo, 10º colocado. Abaixo até do Ceará. O Vitória, Pedro, Cássio, é um dos times que me fazem acreditar na queda de pontuação. Eu falei já isso hoje. Mas precisa de 2 times, Fred. 2. Não, então, mas eu falei isso. Eu sei. Mas eu já falei isso hoje. Por isso que quando eu abri a próxima rodada, eu acho que Vitória e Mirassol, nesse momento, é o que eu falei, não sei se o Cássio estava. Para o Sport é muito melhor que o Vila Nova ganhe. Para o Vila Nova é muito melhor que o Sport ganhe nessa rodada. Porque você afunda o quinto e o sexto. E o quinto e o sexto são times que eu enxergo um potencial de diminuição considerável da aceleração. Tá? O Vitória e o Mirassol são times em que há uma carinha ali de que não vai conseguir
nesse ritmo de manter a 100 por hora o tempo todo, o motor bate, tá? E aí é começar a ver se o Ceará vem, o Guarani deu uma melhorada, começar a ver o Juventude, que deu uma equilibrada boa no campeonato, apesar de acho ter perdido, vindo de resultados ruins agora, mas ganhou o último do ABC, né? Vinha de resultados ruins e ganhou o último. Acompanhar os novos ascendentes, porque eu tô levemente desconfiado da capacidade de seguir lá em cima, de Vitória e do Mirassol. O Novo Horizontino, eu pagaria para ver mais, tá? Apesar das duas derrotas, eu já vi o time jogar bem, tá? É um time que dá algumas respostas boas. E assim, eu concordo que alguns times podem perder força, mas a gente tem que pensar também que Atlético Goianiense e Ceará ainda podem, de repente, voltar a ser o Atlético Goianiense e Ceará que a gente imaginava no início do campeonato, né? O Ceará mudando de técnico agora, e vou até já falar um pouco mais do Ceará, vou puxar também aqueles jogos por turno e por local, porque o Ceará, eu estava aqui olhando um pouquinho antes do programa, o Ceará também tem recortes um pouquinho semelhantes assim ao Vitória, né? Claro que o Ceará ainda tem essa vitória contra o Criciúma, fora de casa, e contra o próprio Atlético Goianiense, que é o 10º colocado também fora de casa. Mas os pontos, a maioria dos pontos que o Ceará conquistou foram contra equipes da parte de baixo, né? Tombense, Chapecoense, Londrina, ABC. O Atlético Goianiense e o Criciúma são as exceções, assim, nessa pontuação do Ceará. E o que me chama atenção também em relação ao Ceará é que os adversários da parte de baixo, ele já enfrentou todos. Ele não tem uma tabela tão difícil quanto a do Vitória, mas ele tem adversários da parte de cima e daquela meiuca ali, né? Daqueles times que tentam se aproximar do G4. Tem o Mirassol, tem o Juventude, tem o Botafogo de Ribeirão, que hoje é um bloco mais próximo do Ceará. O Ceará primeiro precisa vencer esse bloco das equipes que querem se aproximar do G4. O Ceará hoje está fora desse bloco. E o Ceará precisa primeiro encostar nesse bloco para depois pensar em chegar ao G4, né? O Ceará, só confirmar a pontuação do Ceará aqui, o Ceará hoje tem 21 pontos, né? Com 15 rodadas. E aí vou puxar aquela questão aqui das campanhas semelhantes. Primeiro, exatamente com 21. E com 21, a gente tem um cenário já bem diferente daqueles que a gente vinha puxando para as equipes da parte de cima, né? Somente duas equipes de 23 que fizeram 21 pontos na 15ª rodada conseguiram subir. E essas duas equipes são o Santo André, de 2008, que subiu com 68 pontos, e o Goiás, de 2018, que subiu apenas com 60, né? Ou seja, no ano em que a pontuação E aí de corte foi descartamos, baixa. né? É. É. Então, assim, são Mas, poucos Pedro, exemplos. como a gente viu aquele Atlético Paranaense, isso coloca um pouquinho menos, porque aquele Atlético É, Paranaense é o exatamente. verdadeiro Santo André e Atlético Uhum. Paranaense são os times que o Ceará mirar, né? Vou botar de 0 para baixo, ver quem Pronto, subiu, assim, perfeito. né? Quem subiu. E aí a gente tem, obviamente, mais exemplos. O próprio Atlético Paranaense já aparece aqui. O Bahia de 2016, que foi um time que também trocou de treinador e que o treinador acabou sendo o Guto Ferreira, né? Que foi que conseguiu levar o time ao acesso. Então, é um exemplo que o Ceará pode seguir. Tem alguns exemplos aqui, né? Ipatinga, Avaí, Paraná, times que tinham 19, 20 pontos e que conseguiram o acesso. Só voltando a 21 pontos aqui, para puxar esses dois exemplos aqui de Santo André e Londrina, e aí eu vou até puxar aquele quadro aqui da evolução por equipe. Pô, Santo André e Londrina não, Santo André e. O Londrina é a segunda maior pontuação. Santo André e Goiás. Santo André de 8 e Goiás de 18, né? E o Santo André de 8, você vê que até a 15ª rodada ali, ele tinha esses 21 pontos. E o que é que eu quero chamar a atenção para o torcedor do Ceará, né? É que a reação do Santo André, ela começou exatamente na 16ª rodada. O Santo A gente André, falou isso ele domingo.
É imediato, é É. na hora, né? Uhum. É isso. O Ceará ele tá na hora de começar a reagir. Vou puxar aqui o Goiás. O Goiás, se eu não me engano, já tinha até começado a reação dele. De 2018. O Goiás de 2018 foi uma equipe que começou pontuando muito pouco. Tinha 2 pontos até a sétima Tava rodada. morto, né? Tava morto. E Morto aí total. começou a reação dele, né? Começou a reação dele a partir da oitava, ele ganhou um jogo e tal, depois perdeu novamente. Foi Aí muita na sexta-feira, nona. viu? A tabela deve É, ter ajudado muito. muita sexta de noite aqui. E aí o Ceará já estava reagindo. Na 15ª rodada, o Ceará já estava com a reação mais forte, né? O Já Goiás. vinha aí de. O Goiás, desculpa. Já vinha aí de 3 vitórias Perfeito, consecutivas e Pedro. tal. Existe uma urgência. Existe uma urgência para o Ceará. Uhum. Claro Deixa. que. E sem brecha para Vamos de São muitos erros. Caetano. Vamos de Se o São Ceará, se o Caetano. Ceará não engatar uma sequência de vitórias, assim, não tem o que fazer, não. Grão em grão não vai levar para lugar nenhum. É. Deixa eu puxar aqui o Bahia de 16. O Bahia de 16 é um exemplo de time que reagiu um pouco mais tarde. O Bahia até começou bem, mas até a 15ª rodada o Bahia estava com 20 pontos ali, seguiu, empatou, ganhou, perdeu. E aí é um time que tem um segundo turno mais forte, né? Você Reação é vê que só no, 19ª. e você vê que só no final do campeonato que o Bahia se aproximou, a pontuação do Bahia se aproximou ali da linha verde, que é a linha que projeta 63 pontos. Então, existem exemplos de reações mais tardias, mas é óbvio que, assim, o time que quer subir precisa reagir agora, do jeito que o Ceará tá, especialmente no campeonato em que a tabela, em que a pontuação dos times de cima é muito alta, a reação do Ceará ela precisa ser urgente. Não dá para contar com uma sorte absurda que seria de uma reação ainda mais tardia do que será se começar agora, né? Pedro, João Vitor está pedindo para a gente ver o próprio Ceará de 2017. Vamos dar uma olhadinha. Era 2017 é outro exemplo até, né? É um time também que tinha na 15ª rodada tinha 22 pontos, um pontinho a mais do que o Ceará atual. Não é uma diferença grande. E começou a reação também ali a partir da 17ª. Perdeu ainda na 16ª. E a partir da 17ª embalou ali uma sequência de 4 jogos. Essas sequências é que são importantes. O time que tá na parte de baixo, que quer subir, precisa embalar uma sequência. Não precisa ser de O vitórias Ceará consecutivas, mas... foram 2 sequências de 4, né? Exato. Tem outra ali E na aí, frente. e aí você tem até uma sequência maior aqui de jogos sem perder, com poucos Isso, empates. enorme. Então, é disso que o Ceará precisa agora. Se o Ceará quer subir, ele precisa embalar uma sequência positiva, que ele não teve ainda. Até ensaiou, né? Até ensaiou aqui 3 vitórias consecutivas, mas ainda depois parou, né? Depois parou. A Ali questão do não era, Ceará é ali não era que reação, ali era o bolo normal do campeonato, né? Quer dizer, ele largou muito mal, né? Ele largou com 2 derrotas, mas até ali ele estava normalizado, né? O problema do Ceará realmente são os últimos 4 jogos. O problema é Uhum, que ganhou alguns jogos jogando muito mal nesse caminho, né? uhum. Aí você vê que em determinado momento, depois ali daquela vitória contra o Atlético Goianiense, a pontuação do Ceará passou a ser uma pontuação de time que sobe. Passou a ser uma pontuação ali acima da linha dos 63 pontos. E a questão é que 63 esse ano talvez não seja suficiente. É isso. É isso. Acho que tá feita, né, uma análise. Tá. Eu acho que a próxima análise, na verdade, a gente analisa todo o final de rodada, mas eu acho que a próxima grande análise desse tipo não é nem a da 19ª rodada, é da 20ª. Que é todo mundo com 20 jogos, né? Todo mundo com 10 em casa, 10 fora, né? É, Será mas que alguém. Será que vai ter alguém com 12 em casa, 8 fora? Será que essa não, tabela vai tem não, vai alguém? não, vai não, vai não. Tem Na não, né? 20ª não. Na 20ª é Na 20ª, impossível. então é 10-10, 10-10. É É. um bom recorde. Claro que a metade do campeonato é óbvio. É Mas porque, estou falando é que, porque tem em dois termos fatores, matemáticos, Cássio. 10-10, 10-10 Nesse para caso da pensar. Série B, ainda mais a desse ano, eu vejo os dois recortes por igual. Mas Um veja como é porque para importante. ajustar, O um esporte para tem. ajustar, um para ajustar dentro e fora, que é muito importante. Concordo, é sempre importante. E o outro para ajustar
o outro para ajustar nível de adversário, que é muito diferente nessa Série B. Né? Não, veja só, essa parte é muito legal, que você projeta os próximos adversários. Isso aí, sem dúvida nenhuma. O que eu estava falando era justamente esse corte que você falou de jogos em casa e fora de casa. E qual a importância disso? É importante no momento em que nos times que a gente analisa tem 100% em casa e 33% fora. Então a gente não pode desconsiderar de que na 20ª rodada vai estar igual. Tá, eu acho que a 20ª vai distorcer, viu? A 20ª vai distorcer. Eu disse a você, eu ainda falei, será que alguém... Eu perguntei. Porque o Sport está 8-7. Vai chegar 10-9 e vai jogar em casa. Vai jogar em casa com o CRB. Inclusive vai ser contra o CRB daqui. Já pega o CRB de novo. Então não adianta. Não adianta. Ficamos com a 19ª rodada. Ficamos com a 19ª rodada. Mas esse recorte vai ser em algum momento, vai acontecer, porque com o Sport tendo, beleza, tá apontando muito em casa, mas tendo um desempenho tão fraco fora de casa, ter 2 jogos de diferença entre ser mandante e visitante, é uma distorção. Nesse momento é um só, né? Tá aí na tabela. Clica aí no quadro todo. Tá entendendo assim? Porque a gente poderia saber, será que o time seria líder com a mesma quantidade de jogos em casa e fora e tal? O Vila, por exemplo, é líder com 7-8. O Sport tem mais de fora do que em casa. 8-7. Isso. Tá aí a tabela, tá aí o quadro aí. Ou seja, é algo mais sólido, né? Veja, em algum momento, um desempenho desse, o desempenho em casa é espetacular. É o que está, inclusive, aqui manter o time onde ele está. Mas um desempenho de alguém que se apresenta no G4, que postula o título, um desempenho de ser o 11º visitante, isso em algum momento cobra essa fatura, pô. Não tem como. Não tem como ter. E esse dado do Vila já é um dado pesado. É um time que tem a mesma campanha que você, tendo um jogo a mais fora de casa, é um time que ganha seus jogos em casa, também dá um empatezinho aqui, outro ali. Aliás, todo mundo tirando o Sport consegue perder ponto dentro de casa. Mas assim, ser tão diferente dentro de casa e fora de casa. A campanha do Vila é muito mais equilibrada que a do Sport, Cássio. Muito mais equilibrada. Tá ali, ó, 5-5-45. Muito mais equilibrada. O Sport sempre foi um time com bons resultados dentro de casa e tal, que fora de casa, beleza. Mas esse ano, assim, nesse brasileiro até aqui, tá abusando de esticar essa estatística. 77-23, Cássio. 77% dos pontos do Sport foram na ilha. E o Ceará chama atenção de forma inversa. O Ceará é o oposto, né? Que é para mim onde se baseia a esperança do Ceará, viu, Pedro? Tem 4 vitórias fora de casa, Ceará. Normalizar em casa e tentar manter. Se ele normalizar em casa, ele corrige. Vou até puxar aqui a classificação por jogos em casa. E o Ceará aparece na zona de rebaixamento, né? Se considerar só os jogos em casa, o Ceará estaria na zona. Com 7 pontos. O Sport tem 7 pontos a mais do que o Vila Nova dentro de casa. Mas é muito ponto, pô. Tem 7 pontos a mais do que o líder dentro de casa. Mas aí tu vai fora e aí é uma piada. Campanha do Sport em casa é espetacular, assim, 100% de aproveitamento. E fora de casa, o Sport aparece na 11ª posição. E veja que, por exemplo, alguns times têm 8 jogos, beleza, mas se o Sport vencesse esse jogo e chegasse a 8, ficaria em 8º, pô. Vou até puxar para o aproveitamento. Vou puxar para o aproveitamento aqui, eu acho que fica melhor, né? Continue 10º. E ganhando o jogo não mudaria muita coisa, não. Tipo, se todo mundo ficasse com a mesma quantidade de partidas. Assim, E desses empates, o empate com a Ponte. O Novo Horizonte fica para lá, mas o da Ponte, qual foi o outro, meu Deus? O do Ituano, entregou o gol assim. Aí disse, foi virando fantasminha, e nesse momento E hoje, justamente, era um jogo que não dava para ser isso, mas o time acabou tendo desempenho daquela forma. Mas o jogo, com tantos desfalques, não era hoje que mudaria esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você não muda o cenário, você bota mais um tijolinho. Ainda que o jogo de hoje fosse um jogo que não tinha muito o que fazer, mas você bota mais um tijolinho ali. É uma vitória em 7 partidas.